Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Aqui quem vos fala é Damião Tenório. Sou professor de Processo Civil do Alfacom e tenho uma missão grandiosa, que é ensinar para vocês processo civil. E com uma peculiaridade, nesse concurso do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, a organizadora vai ser a Consulplan. E aqui, possa ficar tranquilo, eu já fui concurseiro, já estive aí do outro lado. E a Consulplan não vai trazer nenhuma espécie, eu prometo, eu não estou mentindo, eu prometo, a Consulplan não vai trazer problema para a gente. Eu vou mostrar para você como é fácil, como é tranquilo resolver as questões da Consulplan. E qual é o meu objetivo aqui? Meu objetivo aqui é nessa divulgação, nessa força-tarefa que o Alfacom está levando para divulgar esse certame e encher você de ânimo e fazer com que você acredite que essa prova é a sua. Eu vou tratar de alguns temas, dar algumas dicas, trazer algumas questões de processo civil para você conhecer a metodologia e ficar aqui com a gente. Pra você perceber que aqui é o melhor lugar, que é o lugar confiável, para que você, quando chegar nessa prova, abre e começa a rir dessa prova. Quer ver? Vamos lá. Vamos tratar de competência. Eu acredito que é um tema que qualquer concurseiro do Brasil vai enfrentar. Seja Consulplan, seja CESP, qualquer organizador, FGV, onde você imaginar, competência vai estar lá. E aqui, de forma bem fácil, bem simples, bem tranquila, vou trazer algumas dicas, trazer algumas questões para que você possa compreender bem o tema competência. E eu vou lançar um desafio. Eu desafio você levar esse tema para a sua casa, para quando for estudar lá no ambiente do seu trabalho, no seu quarto, e resolver questão e não conseguir resolver por essa explicação que eu vou dar para você agora. Quer ver? Vamos lá. O que é a competência? Competência, você vai ver na sua prova, é a medida da jurisdição. Você já imaginou o juiz poder julgar toda e qualquer causa, em todo e qualquer lugar? Seria criar o caos no sistema. Então, a competência ela serve para delinear a atuação do julgador. Imagine um julgador aqui em Fortaleza, por exemplo, ou em Cascavel, no Paraná, poder decidir a vida do sujeito que está lá no Acre, que está lá no Rio Grande do Sul, você que está em Minas Gerais. Não faz sentido. Então, é por isso que a competência, ela delineia, ela cerca a atuação do julgador para que ele possa decidir de forma legítima. Para você que possa compreender por que, em algumas situações, o Poder Judiciário considera um juiz incompetente ou competente para conduzir uma causa. As regras de competência, acima de tudo, meu amigo, minha amiga, elas servem para proporcionar uma prestação jurisdicional adequada, célere, uma prestação jurisdicional organizada, onde você vai poder perceber o julgador decidindo aquilo que ele tem intimidade. Por que vocês acham que existe a criação de vara de família, de vara de sucessão? Porque você torna íntimo aquele tema do julgador. E faz todo sentido as regras de competência nessa perspectiva. Tranquilos? Por isso que se diz que a competência, o conceito de competência, é a quantidade de poder jurisdicional que se atribui a um determinado órgão para que este possa, de forma legítima, aplicar o direito objetivo no caso concreto. Fácil, simples, tranquilo. Agora, saber a competência, você pode saber. Agora você precisa, acima de tudo, saber qual o órgão jurisdicional que vai ficar competente na prática, do início ao fim, para julgar a causa. E aí eu trago para você o tema fixação ou determinação da competência, onde nós vamos entender essa expressão perpetuatio jurisdictionis. Está aqui dentro do tema. Agora é o seguinte, para que você bem compreenda o tema, eu exijo que você vá lá para o artigo 43, por favor. Inclusive vai ser uma tônica nos nossos encontros. Eu vou sempre pedir para que você tenha esse contato direto com a legislação. Porque quando você abrir sua prova, que você voltar, que você vai ter aquela memória fotográfica. Você visualizando o dispositivo, tendo intimidade com o dispositivo, você pode até esquecer. Eu já fui concurseiro, eu já estive aí do outro lado. E é muito normal esquecer a matéria, mas quando você visualiza, quando você tem um mínimo de contato com o tema, quando o examinador cobrar na sua prova, você vai relembrar. É o famoso gatilho de memória. Então eu gostaria que você tivesse lá com o artigo 43. E esse artigo 43, eu gostaria que você dividisse em 3 partes. Eu vou dizer quais são as partes do artigo 43 que você vai ter que dividir para bem compreender o tema, fixação ou determinação da competência. E a primeira parte, ela diz o seguinte, você vai lá no artigo 43 e diz assim, determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial. E aí,
eu gostaria que você passasse um tracinho. Meu amigo, minha amiga, essa primeira parte, esse primeiro momento do artigo 43, ele vai explicar para o jurisdicionado um momento em que a competência, em que a fixação da competência, um momento exato. E aqui são dois bem simples. Quando se tratar de registro, a competência ela vai ser fixada nas comarcas onde houver uma única vara. Então, a perspectiva do registro, você vincule aquelas comarcas onde tem uma vara apenas. Já na distribuição, você vai levar em consideração que a fixação da competência, ela vai ter que ser submetida a uma distribuição. Por quê? Imagine aqui Fortaleza, Ceará. Fortaleza você tem 30 varas cíveis. Então, o momento da fixação da competência de uma dessas 30 varas cíveis, que são abstratamente competentes, vai dar o momento da distribuição. Não faz sentido eu querer distribuir numa comarca onde existe apenas um órgão jurisdicional. Por isso que o legislador fala do termo registro. Portanto, vincule. Registro com marca de vara única. Distribuição com marca de múltiplas varas. Bacana, fácil, simples, tranquilo. Pois bem, agora vamos para o núcleo, onde tem questão de concurso sobre o tema. Então é o seguinte, o artigo 43 ele começou, determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial. Passou o tracinho? Beleza, primeira parte. Agora a segunda parte. Sendo irrelevantes as modificações no estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente. Por favor, passe outro grifo. Essa é a segunda parte. E essa segunda parte eu queria que você anotasse aí no seu material. Essa segunda parte ela consagra a estabilização da demanda ou a perpetuatio jurisdictionis. Eu vou provar para vocês que em concurso público o examinador ele faz uso dessa expressão em latim. Eu não estou colocando isso aqui do nada. Queria que vocês conhecessem. Grosso modo falando, eu poderia dizer perpetuatio jurisdictionis. Como é que eu posso explicar para você esse núcleo? A essência da perpetuatio, da fixação, da determinação da competência. Por que a estabilização? Bem simples. Imagine a seguinte situação hipotética, meu amigo, meu amigo. Imagine que você esteja lá em Minas, colocou o seu carro na frente de um barzinho. Está lá tomando sua cerveja, tomando seu uísque, você que é evangélico, bebendo sua água mineral, seu refrigerante. Imagine o seguinte, ao sair do carro, você se depara com o seu carro arrebentado. Com uma peculiaridade. O sujeito que está lá, o causador do dano, ele tem uma característica. Ele é um cigano. Aí imagine, meu amigo, com toda a sua educação, minha amiga, que você vá lá e pergunte se ele tem a pretensão de pagar o dano que ele causou no seu veículo. E ele, de forma ignorante e absurda, disse, não tem o menor interesse, vá para a justiça. Se vire. Pois bem, você vai, promove a ação em face desse sujeito. Aí eu pergunto, como é que ficaria a sua situação se todo e qualquer caso, se toda e qualquer prática de modificação do domicílio do cigano, o seu processo tivesse que seguir a sorte dele? Em outras palavras, o seu processo ter que ir para onde o cigano for. Tem como o seu processo se encerrar? Jamais. Olha, você perceba que com essa segunda parte do artigo 43, para o processo civil é irrelevante essa modificação do estado de fato. Ou seja, o cigano sair de Minas Gerais para ir para o Rio Grande do Sul, para ir para o Paraná, para ir para o Rio de Janeiro. Olha o termo, grife aí para mim. É irrelevante. Professor, isso cai em concurso? É assim mesmo que cai em concurso? Essa sua explicação seria importante para eu resolver uma questão de concurso? É sim. Veja só o que o CESP-UNB cobrou no concurso do TRT, lá do Rio Grande do Norte. Veja só se essa pequena explicação que eu trouxe para você, ela é suficiente para acertar uma questão. Quer ver que é? Olha só. Diz assim a questão do concurso do Tribunal Regional do Trabalho do Rio Grande do Norte. Diz o seguinte, ó. Lara e Rafael, representados por sua genitora, ingressaram com a ação de alimentos em face de seu pai, Francisco, na cidade de Curitiba, onde moravam. Olha agora,
A referida ação havia acabado de ser distribuída para a terceira vara de família de Curitiba, quando Ana, a mãe dos menores, tomou posse em um cargo público em Goiânia, cidade onde, a partir de então, passou a residir com os menores e onde, coincidentemente, Francisco possuía domicílio desde a propositura da ação. E aí o examinador pergunta: considerando a situação hipotética acima apresentada e as regras do Instituto da Competência descrita no Código de Processo Civil, julgue o item abaixo. Os autos do processo de alimentos não devem ser remetidos para Goiânia, Goiás, já que o juízo de Curitiba mantém sua competência para o julgamento do feito. Vem aqui comigo. Olha só. E aí, o conforto que eu vou dar para você. O examinador da Consulplan, ele não tem essa maldade. Nesse caso aqui, essa banca, o examinador ele teve uma maldade. Mas geralmente o da Consulplan ele pega mais leve. Mas veja só, se ele vier pegar pesado, eu vou blindar vocês. Olha só. Ele colocou, o examinador, 2 menores, colocou uma mãe concurseira, está falando a nossa língua, com uma perspectiva, propondo a ação em Curitiba. E a ação já tinha sido distribuída. Estão lembrados que eu falei para vocês a primeira parte do artigo 43? Pois bem, se a ação já tinha sido distribuída, o que é que aconteceu? Fixação, determinação da competência. Agora veja bem, 2 menores, a mãe concurseira. E essa mãe concurseira foi passar no concurso em Goiânia, Goiás, onde, coincidentemente, o ex-marido morava. O que é que o examinador aqui, essa alma cebosa, queria fazer com você? Ele queria trazer você para onde? Goiânia, Goiás. Só que perceba, eu deixei bem claro, eu não, o legislador, no artigo 43, que as modificações no estado de fato, o que houve aqui? Uma modificação no estado de fato. Qual foi o fato? Ela saiu de Curitiba para Goiás. E essa modificação no estado de fato, se você bem observar no artigo 43, ela é irrelevante. Portanto, meu amigo, minha amiga, essa disposição aqui do Código, essa disposição do Código de Processo Civil faz com que essa assertiva seja correta. Olha aqui, ó. Os autos do processo de alimentos não devem ser remetidos para Goiânia, Goiás, já que o juízo de Curitiba mantém sua competência para o julgamento do feito. Perfeita assertiva. Perfeita. O examinador ele quis só sensibilizar, levar esse processo para Goiás, levar você, induzir você a erro, por todo esse contexto, né? 2 menores, uma mãe concurseira. Mas a lei é clara. A modificação no estado de fato é irrelevante para fim de fixação, determinação de competência. Olha aqui, uma questão de concurso, com 10 minutinhos eu consegui matar para você. E você não vai errar mais. Agora, perceba. O artigo 43, ele tem uma terceira parte, que eu quero explicar, e que se porventura o examinador da Consulplan vier cobrar, eu quero que você saia daqui com esse videozinho blindado. O que é que diz a terceira parte? Sendo irrelevantes as modificações de estado de fato e direito, salvo se houver supressão do órgão jurisdicional ou alteração da competência absoluta. Acompanhe aí e passe um outro passo. Você veja um outro traço. Você veja que tem a primeira parte desse artigo 43, a segunda, que é um núcleo, onde está a perpetuatio jurisdictionis, e a terceira, onde você vai visualizar a exceção ao sistema. E qual é essa exceção? Eu vou dar um exemplo bem tranquilo. Imagine a seguinte situação hipotética para você compreender a exceção, já que você entendeu a regra. Imagine a seguinte situação hipotética, meu amigo, minha amiga. Imagine no interior desse país que exista uma comarca, vamos lá, aqui, Rio Grande do Sul, fazer homenagem aos meus amigos gaúchos, torcedores do Grêmio do Internacional, se for o caso. Imagine que no interior do Rio Grande do Sul, deixa eu dizer uma cidade aqui bacana, Gramado, bacana, friozinho, chocolate, né, o Natal Luz, diz que é caro pra caramba também, pois bem. Imagine lá em Gramado existam 3 varas cíveis em Gramado. Só que essas varas cíveis, elas têm uma competência ampla, tipo família, sucessão, direitos reais, o que você imaginar, cada uma dessas varas julgue. Agora com uma peculiaridade. Imagine agora especificadamente o seguinte, que nessa primeira vara cível de Gramado tenha 150 processos só de direito de família.
Imagine que essa segunda vara, uns 160 processos só de família. E que essa terceira, uns 155. E você sabe que essas questões de família, esses processos de família são burocráticos, eles são tormentosos e que, de certa forma, compromete o regular andamento das outras causas. Imagine aqui as audiências, quando o magistrado tem que fazer sobre esse tema, quanto tempo não dura. Agora você perceba o seguinte, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul resolve implantar na comarca de Gramado uma vara de família. Uma vara de família. Imagine o seguinte. E o que é que você tem em mente? Você tem em mente que, professor, o senhor falou fixação, determinação, a ideia é que esses 150 processos de família vão iniciar e findar aqui. E nada é relevante para esse fim. Cuidado. Por isso que eu disse que tem a exceção. Qual é a perspectiva que você deve levar em consideração a partir do momento que o Tribunal de Justiça criou a vara de família? Você concorda comigo que ao criar essa vara de família, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, ele alterou a competência em razão da matéria? Ótimo. Se você levou isso em consideração, ficou bem fácil de você compreender a terceira parte do artigo 43, em que vai se estabelecer uma relativização da perpetuatio jurisdicionis. O que vai acontecer de forma concreta quando essa vara de família for criada? Você vai perceber que cada um destes processos, que obviamente não tenham sido sentenciados, vão ser direcionados para uma vara de família. Por quê? São irrelevantes as modificações no estado de fato de direito, salvo se houver uma alteração da competência absoluta. E a competência em razão da matéria, a competência em razão da pessoa e a competência funcional, todos vocês são sabedores que essas espécies de competências se sujeitam ao regime da competência absoluta. Portanto, nessa situação em concreto, cada um desses processos vão ser direcionados para várias famílias. E cuidado. Qualquer processo que trate de direito de família a partir da criação dessa vara, necessariamente tem que ser apresentado na vara de família. Porque onde se estabelece a competência absoluta, somente essa vara vai poder processar causas que digam respeito ao direito de família. Portanto, perpetuatio jurisdicionis, fixação, determinação de competência. Olha como foi fácil você compreender. Primeiro você teve que saber qual é o momento onde há fixação e determinação, registro, vara única, distribuição com marca de múltiplas varas. Segundo, você compreendeu a regra geral do sistema, que as modificações de estado de fato de direito ocorridas posteriormente são irrelevantes. E terceiro, você compreendeu a exceção, que quando houver a modificação, alteração da competência, em absoluta, essa perspectiva da perpetuatio, ela é relativizada. Fácil, simples, tranquilo? Vamos lá. Simples e tranquilo? Vai ficar mais ainda quando você lembrar desse tema. Eu acredito que você deva também ter estudado, deve ter resolvido muita questão sobre as espécies de competência. E quais são as espécies de competência que você tem no sistema? Me permita aqui apagar, só para eu mostrar para você, bem fácil, bem simples. Você vai ter duas espécies. Você vai ter a competência relativa e você vai ter a competência absoluta. Professor, o que é importante eu aprender sobre isso aqui que vai estar na minha prova? Eu vou falar algo aqui que vai libertar toda a sua aflição acerca do tema. E qualquer situação de dúvida, isso vai facilitar demais a sua vida. Quer ver? A primeira ideia que você deve ter sobre a competência relativa é que as regras de competência relativa, elas são criadas para atender o interesse das partes. Sobre a competência absoluta, as regras que tratam, que delineiam a competência absoluta, elas são criadas para atender o interesse público. Professor, e qual a importância disso? Onde é que isso vai afetar a minha vida nos concursos? Vai ficar fácil de você compreender você tendo esse vetor interpretativo. As diferenças de tratamento da competência relativa e absoluta. Quer ver? Por que você acha
que o juiz não pode, de ofício, reconhecer a competência relativa. Eu acredito que você saiba. Ah, professor, eu aprendi que o juiz não pode, de ofício, reconhecer a competência relativa. Está lá na súmula 33 do STJ. Eu sei essa súmula. Tranquilo. Com o novo CPC também ela se mantém. Agora, por quê? Ah, porque... Bem fácil de entender. O juiz não pode, de ofício, reconhecer incompetência relativa porque as regras que tratam de competência relativa são regras que atendem o interesse das partes. E por que o juiz pode, de ofício, reconhecer a incompetência absoluta? Porque as regras que tratam da incompetência absoluta visam atender o interesse público. Compreende? E aqui vai ficar fácil de você perceber também, se o tema ação rescisória for cobrado na prova, por que motivo a infringência da regra de incompetência relativa não permite o ajuizamento de ação rescisória? Porque aqui o interesse das partes. Por que motivo cabe ação rescisória quando um juiz absolutamente incompetente julga? Porque aqui o interesse é público. Perceba, olha a importância de você levar em consideração esse interesse. Aqui, ó, você não vai precisar decorar. Com a gente não vai ter isso. Você vai precisar raciocinar. Quando houver o processamento de uma causa por um juiz relativamente incompetente, isso aqui eu vou falar já já, eu quero que, inclusive, vocês já deixem aí de mão o artigo 64 do CPC. Você vai ter a possibilidade de se insurgir contra essa incompetência na sua contestação. Vou falar isso aí porque é importante. Foi uma das principais alterações que o CPC trouxe em termos de competência relativa absoluta. Você vai ter a oportunidade de, na contestação, demonstrar que aquele juiz ele é relativamente incompetente e que, portanto, não pode conduzir a causa. E se você não fizer isso, se você se mantiver inerte, o que é que vai acontecer? Aquele juiz que era incompetente, ele passa a ser competente. Por outro lado, se você visualizar uma incompetência absoluta, você também, na contestação, você vai ter a possibilidade de se insurgir, e aqui com uma peculiaridade. O fato de você não ter deduzido na contestação a incompetência absoluta, não torna aquele juízo competente, ou seja, uma das questões que você deve anotar, a incompetência absoluta não se prorroga, meu amigo, minha amiga. E eis o motivo pelo qual o processo já pode estar lá na sentença, o juiz ter sentenciado, você ter perdido o prazo de apelação e ainda assim vai caber uma ação rescisória. E toda essa perspectiva com duas frasezinhas que eu trouxe para você no início. A competência relativa, ela diz respeito às regras que tratam o interesse das partes. E a incompetência absoluta diz respeito às regras que tratam do interesse público. E vai ficar fácil de você compreender porque há essa diferenciação de tratamento da competência relativa e absoluta. Portanto, para você bem fixar o que eu disse que era importante que aconteceu com o novo CPC, vá lá para o artigo 64. Vamos lá comigo. Artigo 64. Olha o que o CPC trouxe. E isso aqui vai despencar em concurso público, seja que banca for. Olha o que isso trouxe para o sistema. O caput do artigo 64 diz o seguinte: a incompetência, veja bem, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação. Meu amigo, minha amiga, o que o CPC fez com esse 64 foi nada mais, nada menos do que sepultar a famosa exceção de incompetência relativa. Grave isso. Não existe mais exceção de incompetência relativa. No bojo da sua contestação, você vai alegar incompetência relativa. Qual vai ser a pegadinha? Eu tenho dons premonitórios, vocês vão ver. Vocês não me conheceram, vocês vão ver que eu tenho professor Damião, professor da premonição. Toda véspera de prova eu dou uma dica que vai estar lá, você vai lembrar de mim. Aí depois, vocês vão ter que me agradecer, vão rezar por mim. Olha, o que vai estar na sua prova? Certeza absoluta. Um mecanismo adequado de se alegar incompetência relativa é a exceção de incompetência. Corra longe. Corra longe da palavra exceção. Olha, o sistema do 2015, o Código de Processo Civil 2015, ele praticamente aniquilou os mecanismos autônomos.
Quando formos aprofundar mais os estudos, vocês vão perceber que, por exemplo, não existe mais a perspectiva da mecanismos autônomos de impugnação. Exceções rituais foram para o brejo. Você tinha a possibilidade de alegar por meio de exceção do meio impugnativo autônomo o valor da causa. Não existe mais. Mas vamos ficar aqui na competência relativa e absoluta. Por favor, não coloque na sua prova que existe exceção. Corra longe. Incompetência relativa, incompetência absoluta, um único mecanismo que você tem para discutir: contestação. Tranquilos? Até a próxima. E aí, curtiu o vídeo? Então clica no gostei, deixa o seu comentário, compartilhe com os seus amigos e, claro, não esqueça, inscreva-se no nosso canal. Até mais!